Olá, seguidores do SeguroAuto.org, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês dos fenômenos da natureza, sim gente, inundação, raio, granizo, alagamento, tudo isso aí que acontece que a natureza não deixa, terremoto gente, que no Brasil nem tem quase, mas de vez em quando pode haver. A gente tem direito a ter o reparo dado da seguradora, ter indenização em caso de perda total. A seguradora cobre os danos por fenômenos da natureza ou não, ok? Vamos ver aqui nesse vídeo que sim, mas não é tão simples assim não, gente. Que tem muito fenômeno, né? Tudo que vem da natureza é um fenômeno. Então se cai um raio, se cai um granizo, se cai uma árvore, se o carro cai num buraco talvez, não sei. Enfim, terremoto, se cai na água, se atola na areia, entendeu? Todos os danos que podem ser causados pela natureza podem ser reembolsados, mas depende se foi a natureza que fez ou foi você que foi contra a natureza também, né? Mas antes de entrar no tema do vídeo aqui, não deixe, gente, de cotar o seu seguro em nosso site, seguroauto.org/cotar. Você faz a simulação em nosso site, que é grátis e sem compromisso, com diversas seguradoras, assim você fica sabendo o preço com todas elas e escolhe o melhor seguro para você. E você vai ter a orientação também de um corretor, ok? Mas vamos lá, então eu já citei vários fenômenos da natureza aqui, né? E o que que tem? Quando você faz o seguro, alguns fenômenos já vêm inclusos como cobertura básica. Outros você tem que colocar como cobertura adicional. E daí, para ter certeza o que vai ser coberto ou não, o ideal é você olhar a sua pólice, porque podem ter alguns poréns, dependendo de onde você mora, tá? Então vamos lá. Vamos falar o fenômeno da natureza, cada um deles e daí ver, porque às vezes pode acontecer, inclusive, que você vai ter um reembolso só da lataria do carro, mas não vai ter dos vídeos, dependendo do fenômeno que atingiu o seu carro, tá? São muitos eles. Mas vamos lá. Um fenômeno que acontece muito no Brasil, terra de chuva, né? É alagamento, enchente e inundação, ok? Que pode danificar o motor, a lataria, o estofamento, o carpete, tudo e pode dar uma perda total no carro também, dependendo do grau do alagamento. Então, quando você faz o seguro, alagamento, enchente e inundação vem incluso na cobertura básica, tá? Mas daí vem aquela questão. Se você se expôs de maneira desnecessária a esse risco, a seguradora pode descobrir e se recusar a te dar indenização. Por exemplo, se o inundamento foi na sua casa, onde o carro fica na garagem, não tinha como escapar, beleza, você não tinha o que fazer. Estava na sua casa lá parado, o carro foi inundado, você ia fazer o quê? Sair com o carro no meio da água? Não. Porém, se você estava circulando em uma cidade, estava rolando um alagamento numa certa região, e você vai lá e decide passar por uma rua que já estava alagada, entendeu? Você, em vez de voltar e pegar outra vez, você tentou ir e daí acabou danificando seu carro. Nesse caso, foi uma escolha sua trafegar nessa via alagada. Então foi culpa sua, não, a natureza fez também, né? Mas você podia ter evitado. Então a seguradora ela pode se negar a pagar caso diga assim, não, essa rua não estava alagada, mas não estava toda alagada. Você quis atravessar ela e você danificou o carro, foi culpa sua. Se você viu que tinha água, por que você passou lá? Né? Enfim, então nesse caso tem um porémzinho com alagação e enchente e inundação, que é se você se expõe ao risco. Um risco, um fenômeno que está incluso na cobertura básica e tipo assim, não tem como você prever, evitar, fugir nada, que é o raio. Quando o raio cai, né, tá tendo um temporal e tal, você não pode adivinhar se o raio vai cair aqui, vai cair ali, vai cair ali. Se você tá dentro do carro circulando também, indo pra casa em algum lugar, você não vai parar, porque mesmo que você pare o carro em algum lugar, um raio pode te atingir no meio da estrada, parado ou circulando, tanto faz. Então o raio tem cobertura sempre, tá? Geralmente os raios não causam tantos danos quanto a gente pensa, depende da maneira como ele cai. Porque os carros já vêm com um sistema que o raio cai no carro que é de metal e é jogado para o chão. E você também não sofre danos não, vai tomar só um chacoalhão assim, mas o carro, alguns danos elétricos pode ter, mas aí são reparos pequenos. Para a seguradora é o de menos isso aí, o raio. Um raio pode ser pode quebrar uma casa no meio, uma árvore no meio, mas com o carro não é tão perigoso não. Perigoso é mais a chuva que tá caindo junto com o raio se tiver, né? Ou o granizo, tá? Que é uma coisa também que acontece e que pode danificar muito a lataria do carro, inclusive quebrar também os vidros, tá? Porém, o que acontece? Essa proteção do granizo, ela é adicional, porque granizo não ocorre em todos os lugares do país. Tem na região sul, principalmente, né? Vai ter ocorrência de granizo. Mas quem mora na Bahia, por exemplo, Nordeste, dificilmente vai ver um granizo na vida. E nesse caso você tem que ver se a seguradora ela cobre, para quem mora em terra de granizo, né? Faz a cobertura do granizo e tem que ver se a seguradora cobre os vidros também, tá? Se ela não cobrir os vidros, você tem que pegar também a cobertura para vidros.
Porque se você pega só a cobertura de granizo, muitas vezes ela é só para lataria. Tem que ter a vidros a mais, ok? Daí a cobertura de vidros, qualquer tipo de dano com o vidro vai ser coberto. Se cair um coco, na Bahia vai cair um coco, né? No sul vai cair um granizo. Se cair alguma coisa, uma árvore, outra coisa que caiu no vidro quebra, com a cobertura para vidro está coberto. Qualquer coisa que acontecer com o vidro vai ter a cobertura, tá? Outro fenômeno muito comum são os vendavais, né? O vento que bate, que pode fazer também que alguma coisa voe, quebre o seu carro. Um vento muito forte vai até virar o carro, talvez, né? Nesse caso, não é muito comum que ocorra alguma coisa com vendaval, tá? O ideal é que você fique num lugar coberto e tal para proteger o carro. Daí, se acontecer alguma coisa com o vidro e você não tem cobertura para vidro, em caso de vendaval, a seguradora geralmente não cobre nada, tá? Em relação à lataria, geralmente a seguradora vai cobrir se um vendaval danificar de certa forma a lataria. Mas o que acontece mais é que o vidro quebra. Então, por isso que é importante, gente, sempre que fizer um seguro, ver a cobertura de vidros geralmente não é cara e coloca ela junto, tá? Que é a parte talvez mais sensível, assim, quando qualquer coisinha ela quebra, né? Por mais que ele tenha o sistema que ele segura o vidro, né? Ele vai rachar, vai trincar, enfim, né? Não é, o vidro de um carro é talvez uma das partes mais frágeis, junto com os faróis também, sempre quebra quando encosta. Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu falei aqui, que foi a queda de árvore, né? Quando tava tendo a chuva, vendaval, pum, a árvore cai. Ou uma árvore cai de velha também, não tem pai, você não tem como fugir, caiu em cima de você. Se você não tem um seguro contra fenômenos naturais, tá? Daí você não tem essa cobertura. Tem o que fazer. O galho de árvore entra como fenômeno natural também. Mas você pode cobrar esse valor da prefeitura do município, tá? Caso seja uma árvore que esteja na via do município, porque normalmente é a prefeitura que tem que cuidar da manutenção das árvores presentes na cidade, ok? Mas esse processo de ressarcimento pelo município é bem trabalhoso, então é melhor você fazer a cobertura contra danos naturais e se cair um galho de árvore, alguma coisa, tá protegido. Muitas vezes isso aí vai acontecer quando você estaciona o carro embaixo de uma árvore e pum, o galho cai às vezes, né? Tava meio podre, tanto faz. Ou a árvore em si cai, né? Uma coisa que não acontece muito aqui no Brasil, quando tem terremoto, tá? Que daí pode destruir com o carro ou só fazer alguns danos também, mas ele também está incluso nos fenômenos naturais. Então, para quem tem a cobertura para fenômenos naturais, o terremoto também já vai estar incluso, ok? O mais grave, eu acho aqui, é quando você tem inundação, gente, que você às vezes pensa que consegue passar com o carro e não consegue. E daí, o carro, quando entra água, às vezes a um certo nível, vai danificar motor, então não é um dano muito grande, mas para você chegar na seguradora e solicitar, tem que justificar isso. E também o que acontece, inundação tem certas regiões que tem muita inundação. Mesma coisa é o que tem com o granizo, né? Algumas regiões tem muito granizo. Então, aonde esses fenômenos acontecem com mais frequência, as seguradoras também vão cobrar mais caro por essa cobertura, entendeu? Porque já sabem que tal cidade chove o tempo todo, vamos colocar inunda o tempo todo, vamos colocar um preço mais alto, porque as chances que tem uma inundação e que a gente tem que pagar a indenização é maior. Então vamos cobrar já antes das pessoas, ok? Daí tem riscos que vão ser excluídos, que não vão estar cobertos, tá? Pode ser qualquer um deles ainda da natureza, que pode ser animais, alguma coisa do estilo. E todos esses riscos excluídos vão estar na apólice também, tá, gente? Então quando a gente fala de fenômenos naturais, pode ser que esteja especificado lá que tudo que está excluído da sua apólice, que você não vai ter reembolso em alguns fenômenos. Por exemplo, se você pega o carro e vai em uma via à beira-mar, que não tem calçamento, que não tem asfalto, que não tem uma rua que é feita de terra ou de areia, né, onde o carro pode atolar, que daí, sei lá, você atola, entra areia, quebra o motor, ou por exemplo, se você passa muito perto da água, daí cai água salgada no seu carro, pode danificar o carro. Tudo isso aí vai ser responsabilidade sua, porque você andou em uma via que não é trafegável, ok? Então isso aí é super importante você pensar que o fenômeno natural, ele só é coberto em vias consideradas trafegáveis, ok? São vias para carros e que são trafegáveis, que são seguras. Se você entra em caminhos de trilha, alguma coisa assim, a seguradora tem o direito de cancelar, de não dar indenização, caso aconteça alguma coisa devido à natureza. Se você entra num caminho de barro, por exemplo, no meio do mato, uma via que não é trafegável, e daí uma árvore cai porque é um lugar muito abandonado, que na verdade não é nem pra você estar passando por ali, na sua. Não sei se o carro cai dentro do mar, por exemplo. Sorry. Você não tava numa rua, né? Você tava no meio da praia, por exemplo, né? Decidiu andar de carro na praia. Enfim, então essas coisas aí tem que ficar ligado, porque não é porque é da natureza que é fenômeno da natureza, não.
fenômenos da natureza dentro de vias trafegáveis, tá? Onde a natureza normalmente deveria estar mais ou menos controlada. Como eu falei, a prefeitura deveria fazer a manutenção das árvores. Se uma árvore cai no meio de uma rua, onde você paga o estacionamento, por exemplo, né? A prefeitura deve te pagar e a seguradora ela deve te reembolsar também. Mas se uma árvore cai no meio de um campo, onde não é nenhuma via, a seguradora vai dizer, bom, o que você vai fazer no meio do campo com um carro, entendeu? No meio do mato. É isso aí, gente. E no caso que se tiver danos, né, parciais, se tiver que consertar e tal, lembre-se que sempre tem a franquia do seguro também que você vai ter que pagar, tá ok? Então, quando você escolher o seu seguro, pense também se seu carro está exposto a esse tipo de fenômeno assim com frequência, pense no valor da franquia, para você não ter que ficar pagando uma franquia muito alta, já faz uma franquia menor. Ok, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí quais os fenômenos naturais que os seguros cobrem e não cobrem, quais os riscos que você corre, às vezes, que você pode estar expondo o seu carro, onde você não vai ter indenização, porque a seguradora vai dizer não. Mas dê sempre uma olhada na apólice, tá ok? E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, por favor. Não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Se você tiver alguma pergunta, elogio, crítica, sugestão de vídeo, agradecimento, deixa aí nos comentários. Não deixe de dar uma olhadinha na nossa playlist de dicas de seguro alto. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!